saber o Espírito, conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus no 22º domingo do tempo comum, podemos dizer assim: domingo da renúncia para seguir Jesus. Então você pode, durante esse dia de hoje, na sua oração pessoal, na sua meditação, fazer a experiência de ir pontuando, ou até mesmo descobrindo, o que você precisa renunciar para seguir Jesus. E se a gente for ver cuidadosamente, fazendo uma avaliação não da vida do outro, não olhando o que o outro deve fazer para seguir Jesus, mas você. Então, é o domingo que nos convida a renunciar aquilo que nos impede a fazer essa experiência e esse seguimento de Jesus. Por isso recebemos de Jesus, no domingo de hoje, nesse dia, na liturgia do 22º domingo, um grande convite de deixar tudo e segui-lo. Tudo aquilo que nos impede a fazer a sua vontade. Tudo aquilo que nos impede a ser um cristão autêntico, capaz de amar, de respeitar, de tratar bem as pessoas. E, com tudo isso, nós encontramos essa abertura de Jesus
para segui-lo. Não só seguir Jesus, os discípulos faziam isso muito bem, seguir Jesus, mas é preciso nos esforçar a cada dia para que esse seguimento de Jesus nos leve a algo concreto. Saindo assim do mundo das ideias, do pensamento e ir à verdadeira realização daquilo que pode se concretizar na nossa ação. É isso que Jesus hoje nos pede, é isso que nós devemos nos esforçar para fazer assim a sua vontade. Quando olhamos para a primeira leitura, a leitura de hoje do profeta Jeremias, nós podemos entender que Jeremias, ele descreve a sua experiência, que é a experiência de cruz, a experiência que ele fez com a cruz. Eu acredito que cada um de nós temos essa experiência. Eu já fiz a experiência da cruz, você já fez a experiência da cruz. Passamos por algumas tribulações, por algumas realidades que nos levou a nos entristecer, mas que também estamos passando, ou já passou por uma realidade de alegria, de glória. E hoje Jeremias nos diz, hoje ele nos fala, e hoje ele nos convida a nos deixar sermos seduzidos também pelo Senhor. E quando você se deixa ser seduzido ou seduzida pelo Senhor, com certeza essa experiência que está sendo feita nesse momento de ser seduzido, de ser atraído, de ser chamado pelo Senhor, com certeza você encontrará essa grande força que vem do alto para vencer as dificuldades. Percebemos na primeira leitura de hoje, quando o profeta Jeremias descreve sua experiência de cruz. Seduzido pelo Senhor, Jeremias coloca coloca toda a sua vida ao serviço do Senhor. É isso que devemos fazer. Sendo uma vez seduzido pelo Senhor, somos ao mesmo tempo convidados e convidadas a colocar assim toda a nossa vida ao serviço do Senhor, a nos esforçar, a ir percebendo cada dia o projeto de Deus. Por isso Jeremias, ele não foi ao encontro da lógica do mundo, e muitas vezes vamos ao encontro da lógica do mundo. Jeremias foi perseguido, Jeremias foi maltratado, mas Jeremias no sofrimento e na solidão, na perseguição e na dor, ele se deixou ser seduzido pelo Senhor. Que lição bonita, que mensagem profunda. Hoje, Jeremias, o profeta Jeremias, na primeira leitura, está nos transmitindo. Conhecer a palavra de Deus em seu coração, conheceu a palavra de Deus em seu coração, e nos convida também a conhecer a palavra de Deus no nosso coração. A experiência é pessoal, é olhando para mim, repito, não olhando para o outro, para a vida do outro, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, mas sou eu que desejo ser seduzido pelo Senhor, sou eu que desejo vencer as perseguições, sou eu que desejo vencer a solidão profunda que pode estar presente no meu coração e assim viver a palavra de Deus. É a grande mensagem da primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias. E assim, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, na sua continuidade, nos leva ao Salmo 62 em seguida, onde o autor nos diz:
A minha alma tem sede de Deus, como a terra sedenta, ó meu Deus. Devemos viver assim cada dia. Deixar que a nossa vida, deixar que os nossos projetos, deixar que a nossa alma tenha essa sede de Deus. E a partir do momento que a alma, tanto minha como sua, tenha sede de Deus, não encontrará na minha alma espaço para fazer o mal, nem para destruir nenhuma realidade que assim possa vir ao encontro do irmão e da irmã. O segredo está a nos deixar sermos seduzidos por Ele e que a minha alma, a nossa alma, tenha essa sede de Deus. Sede para fazer o bem, sede para fazer a caridade, sede para praticar o amor, sede para viver a humildade, sede para tirar tudo que está sobre mim, que me impede de ir ao encontro do outro, o preconceito, a indiferença, a arrogância. Devemos ter essa sede de tirar tudo isso que poderá estar presente no coração, tanto meu como o seu, e assim Deus vai nos seduzindo para fazer assim a sua vontade. E assim, queridos irmãos e irmãs, quando olhamos para a mensagem da segunda leitura de hoje, a leitura da carta de São Paulo, quando ele escreve à comunidade dos romanos, São Paulo convida essa comunidade, convida todos os cristãos a oferecer toda a sua vida, toda a sua existência, cada dia a Deus. Você está oferecendo todos os dias a sua vida, a sua família, a sua existência, o seu trabalho a Deus? Ele hoje nos convida a nos oferecer cada dia a Deus. Ele diz que aqui está presente o sacrifício que agrada a Deus. É quando oferecemos a nossa vida a Ele. Não como essa vida do Antigo Testamento, levando em conta o sacrifício, a morte, mas o sacrifício que agrada a Ele, nos diz a segunda leitura de hoje, é o sacrifício da nossa vida, o sacrifício da disponibilidade do serviço, o sacrifício do amor que nos leva a praticar a caridade, o sacrifício que nos leva a viver a comunhão, o sacrifício que nos leva a viver verdadeiramente esse amor de Cristo no nosso coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o que é que significa oferecer a Deus toda a sua existência? O que significa? De acordo com Paulo, como acabei de falar, é nos conformar à lógica de Deus e não à lógica do mundo. Quando nós nos conformamos com a lógica do mundo, nós entramos em uma dinâmica não de Deus, mas a dinâmica do mundo. Que a palavra do Senhor presente nas duas leituras, a leitura do profeta Jeremias e a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, nos ajude cada dia a nos seduzir, deixar que Deus vá nos seduzindo, nos ajude a viver essa gratuidade, mas na ação. É isso que Deus quer como sacrifício, a ação concreta, que não sufoca a vida de ninguém, que não destrói a vida de ninguém, mas que nos oferece na gratuidade para a vivência do amor e para a vivência da graça. Continuamos, queridos irmãos e irmãs, olhando para o capítulo 16 de São Mateus. Você lembra do Evangelho de domingo, no capítulo 16, quando Jesus perguntava aos discípulos: quem diz aos homens ser o Filho do Homem? Muitos não entenderam, não entraram na lógica e na dinâmica de Jesus, porque muitas respostas
foram ao contrário daquilo que é verdade. E podemos lembrar que no Evangelho de domingo, no capítulo 16, continuamos hoje ainda no capítulo 16, que Jesus reconhece a ação de Pedro pela fé, aqui ele agiu pela fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece essa grande fé que está presente no coração de Pedro, que fala em nome dos outros, e Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és o Filho do Deus vivo. Assim, Pedro dá a resposta a Jesus. E nesse mesmo capítulo 16, olhamos hoje no Evangelho de São Mateus, continuando. E Jesus que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque Jesus percebeu a fé presente no coração de Pedro. Esse mesmo Jesus diz: Vai para longe de mim, Satanás, no Evangelho de hoje. Queridos irmãos e irmãs, a reação de Jesus, nesse momento, com relação a Pedro, pode nos assustar. Mas Jesus compreendeu verdadeiramente que Pedro, hoje no Evangelho, ele agiu com caridade. Deus me livre que tal coisa te aconteça, Senhor. Aqui foi a caridade. Por isso, percebemos no Evangelho de hoje a virtude teologal, a caridade. Percebemos no Evangelho de domingo passado outra virtude teologal, a fé. E percebemos que Jesus continua na sua ação evangelizadora, nos instruindo, nos ajudando, nos orientando para viver a sua graça. Mas também Jesus hoje lança para nós um grande convite: o seguimento, segui-lo. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai ganhar 100 vezes mais. Por isso não estamos aqui por acaso. Os nossos trabalhos pastorais na igreja não é por acaso. Foi um chamado do Senhor, e Ele nos garante hoje que vamos ganhar muito mais, porque na disponibilidade, no serviço, estamos deixando muitas vezes, muitas coisas para seguir Jesus no serviço. Por isso queremos, queridos irmãos e irmãs, em nome da nossa igreja, Igreja do Divino Espírito Santo, agradecer a todos os catequistas, homens, mulheres, jovens, idosos, que se dedicam no Evangelho, no ensinamento do Evangelho. Muito obrigado pelo serviço, muito obrigado pela disponibilidade. Ganhará 100 vezes mais. Hoje, Jesus nos garante no Evangelho de Mateus. Muito obrigado por ser presença na vida de muitas famílias, quando você ensina as crianças, aos jovens, você está ensinando a eles a serem uma família de fé, uma família que valoriza o amor e a graça de Deus. Por isso, parabéns a todos os catequistas, muito obrigado a todos pelo serviço, pela disponibilidade. E que esse amor a Deus, esse amor a se deixar ser seduzido, nos ensine cada dia a viver a sua palavra. O sacrifício que agrada a Deus é esse sacrifício da disponibilidade do serviço. Não o sacrifício que tira vidas, que destrói, mas o sacrifício que ama, o sacrifício que dá uma contribuição para o anúncio da sua palavra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.